O Evangelho, que nós vamos estar aprendendo, reflexionando no dia de hoje, ele está ainda naquele mesmo contexto do Evangelho que nós lemos no último domingo, que é dentro desse famoso discurso chamado o discurso do pão da vida. É o capítulo 6 do Evangelho de São João, hoje dos versículos 41 ao 51. São 10 versículos desse grande discurso. Vamos lembrar, todo o capítulo 6 tem a ver com o pão, primeiramente porque Jesus multiplicou os pães. Ele estava com seus apóstolos, subindo uma montanha, eles tinham ido no deserto, e nesse lugar deserto, as multidões que foram escutar Jesus vendo que eles estavam com fome, depois de um dia de pregação, de escuta, vamos chamar assim de retiro, porque ficaram em um lugar silencioso para estar com Jesus, escutando o que Jesus tinha para dizer. Então, depois de todo esse momento ali com Jesus, Jesus pediu para os apóstolos que repartissem os pães que ele multiplicou. Bom, Jesus atravessa então outra vez o lago da Galileia, de Tiberíades, é o mesmo lago, vai para a sua cidade é chamada assim, porque é a cidade onde ele viveu esses momentos missionários com os seus apóstolos, com os 12 apóstolos. Cafarnaum era a cidade de Pedro. Jesus, lembra, ele cresceu em Nazaré, que era uma região na Galileia ainda, como Cafarnaum. Cafarnaum é uma região ali junto ao lago, da Galileia. Bom, ali Jesus, uma vez que já tinha feito aqueles milagres, tinha alimentado uma multidão com o pão multiplicado, ele entra numa sinagoga na cidade de Cafarnaum. E é ali que se dá esse discurso que nós estamos meditando domingo passado e também hoje. Nós começamos com essa frase hoje, que os judeus eles se escandalizaram com o que Jesus falou para eles. Lembrem da semana passada, lembrem ou recorram um pouquinho aí atrás do Evangelho. Jesus falou para aquela multidão que agora se encontra ali em Cafarnaum, um dia depois da multiplicação, ele fala para eles: não me busquem por causa desse alimento que eu dou para vocês agora, esse alimento, esse pão real, mas me busquem a partir de agora por um outro alimento que eu dou para vocês, que é o pão que desce do céu. E esse pão que desce do céu sou eu mesmo. Bom, é aqui que está o contexto desse evangelho que hoje nós meditamos. O povo, os judeus, eles murmuram entre eles diante dessa frase de Jesus. Como assim? Você é um pão que desce do céu. Ainda eles não dirigem diretamente a Jesus. Eles estão murmurando entre eles. Como assim? Esse homem, olha só, como assim esse homem nos fala que temos que nos alimentar de um pão que é ele e que veio do céu? Eles, diante do milagre da multiplicação do pão, ainda estou me referindo antes da palavra de hoje, eles queriam proclamar Jesus rei. Olha só, Jesus devia ser o rei porque ele fez um milagre muito grande, que era alimentar todo mundo. Mas no momento em que esse Senhor, que nós queremos proclamar rei, porque ele alimenta todo mundo, ele começa a falar que nós temos que nos alimentar não desse pão, ele vai deixar de nos dar o pão para nos dar ele como alimento, que ele vem do céu. Bom, isso que acontece com esses judeus acontece conosco. Muitas vezes nós seguimos a Deus, escutamos a palavra e nos agrada quando vemos os milagres, os bens que ele faz. Mas tem coisas no Evangelho, na vida de Jesus, que também nos escandalizam, que nos é difícil de entender. Isso é porque nós somos seres humanos e pensamos como seres humanos, mas Deus é maior do que nós. Bom, isso está acontecendo com os judeus nesse momento. Como assim? Murmuram então entre eles. Como assim que esse ser, esse Jesus, que nós sabemos que ele é daqui do lado, que é de Nazaré, nós sabemos quem é sua mãe, conhecemos José, que é seu pai, eles têm um conhecimento ainda superficial daquele Jesus.
Ainda eles veem Jesus como um ser humano especial, que faz milagres, mas um ser humano. Ainda não tem a visão sobrenatural da fé para enxergar naquele ser humano que faz milagres o Filho de Deus. Eles não tinham dado esse passo de fé. Ainda enxergavam muito com os olhos humanos a Jesus. Então Jesus, diante daquela murmuração, daquela falta de sentido sobrenatural, de visão sobrenatural, eles não conseguiam dar um passo de ver que aquele Jesus bondoso que lhes dá o alimento, que agora lhes pede um passo mais alto de entendimento interior. Então Jesus fala para eles. Jesus responde a essa murmuração e diz para eles: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não concede isso. O que Jesus está querendo dizer é que tem que fazer o passo agora de acolher essa pessoa que eles estão vendo desde a fé. A fé que o Pai concede. Vê como a fé não é algo humano, é algo que Deus, o Pai Celeste, nos concede. Então Jesus fala isso para eles. Jesus é consciente da fraqueza na fé daquelas pessoas e convida eles a enxergarem desde Deus essa realidade. E Jesus continua então com esse discurso do pão da vida e cita a profecia de Isaías 45, versículo 45. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Estou seguindo a versão da Bíblia da Ave Maria. Talvez você tenha uma tradução um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Deus é quem ensina. Isso é um dom de Deus, enxergar essas coisas. Enxergar em Jesus o pão do céu, aquele que desce do céu. Esse momento que Jesus está dizendo, ele está convidando aqueles homens a darem esse salto na fé, e Jesus começa a se revelar quem ele realmente é. Ele é mais do que o filho de Maria e de José. Ele é alguém que vem de Deus, vem do céu. É muito revelador isso que Jesus está dizendo, porque até agora ele tinha feito milagres, curas, que eram sinais, que demonstravam que ele era alguém especial, mas ainda não tinham chegado a enxergar ele como alguém realmente que vem de Deus, do céu. E é isso que Jesus fala agora. Eu vim do céu. Vocês me conhecem porque eu vivi aqui em Nazaré, mas eu sou mais do que isso. Eu sou um ser sobrenatural. Sou mais que um anjo até. Eu vim diretamente do Pai Celeste. Eu sou o Filho de Deus. Isso é revelador nesse momento. Bom, e isso choca com aqueles homens que estão ali com os judeus. É uma expressão que João, lembra que estamos lendo João? João, quando fala os judeus pensam, os judeus falaram, é como um modo de dizer aqueles que não tinham fé. Aquelas pessoas do povo, dos judeus que não tinham fé. Quando ele fala só os judeus, ele quer realmente designar um grupo específico, tá bom? Aqueles entendidos, os judeus, que não tinham fé. Conheciam as Escrituras, mas não tinham um entendimento sobrenatural delas. Como nesse momento. E é por isso que Jesus então cita uma profecia, porque eles conhecem muito bem quem é, o que significa isso de que o profeta disse, a profecia. Muito bem. Jesus termina, vou já no versículo 51, que ele é muito interessante. Eu sou o pão que desceu do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. Jesus então abre esse novo horizonte. A vida eterna, o viver eternamente, o não morrer. Nisso consiste crer em Jesus, a se alimentar do pão de Deus, do pão do céu, em viver eternamente, em ter neles mesmos a vida eterna. Vamos refletir sobre isso agora através dessas perguntas, de reflexão que vamos lançar agora. Em que consiste isso de vida eterna, de não morrer?
nós nos deparamos com essa realidade da morte. Conhecemos muitas pessoas que já faleceram, participamos muitas vezes de funerais, de enterros, vemos ali cadáveres. A morte é uma realidade que está presente. E Jesus aqui diz que quem se alimentar e quem crer nele não morrerá mais. Bom, como responder a isso quando nós conhecemos a morte? Em que Jesus, que é o próprio Deus, Senhor da vida, e aqui está o sentido de tudo, Ele é o Senhor da vida, o Senhor não só dessa vida que nós temos aqui, do respirar, né? Como sabemos que uma pessoa está viva? Porque ela está respirando, seu coração está pulsando. Aí existe um ser vivo. Bom, Jesus aqui não fala dessa vida somente, mas fala da vida em geral, do ser, do existir. Deus é a origem, é fonte e o sustém do existir. Alguma coisa existe? Uma pedra existe? Uma montanha existe? Uma árvore? Um animal? Uma pessoa humana? Um ser, uma pessoa espiritual? Os anjos, eles existem porque Deus os criou, os colocou no ser e os mantém na existência. Então é isso que Deus está dizendo agora, que quem acolher a palavra dele, quem acreditar, quem crer, e quem também se alimentar da fonte da vida, que é a palavra que a gente vai meditar daqui a pouquinho, né? Esse não vai morrer jamais. Aqui está também a dificuldade. O que significa esse de não morrer nunca mais? Vamos passar todos, os que estamos ainda nessa vida, vamos passar por esse momento da morte, que é a separação da nossa alma, do nosso corpo, e vamos continuar, a nossa alma não vai se desaparecer, não vai sair da existência, vai continuar existindo e vai entrar na vida eterna. Em que consiste então a vida eterna? Em entrar na plena comunhão com Deus, que é a existência em si, o que mantém a existência em nós. É difícil, é filosófico um pouco isso. Então, em que consiste a vida eterna? Em se unir, em permanecer unidos, tá bom? Porque nós já estamos no ser, vamos permanecer existindo de forma melhor, sobrenatural em Deus. É verdade que vamos deixar de ter essa existência terrenal, mas vamos continuar sendo seres humanos quando o nosso corpo, né, ser restaurado, transformado, porque nossa alma que persiste, que permanece no ser, né, receberá novamente esse corpo, que deixará de ser um cadáver para receber uma nova estrutura e acolher a nossa alma espiritual. Isso está dizendo Jesus. Quem crer e quem se alimentar do seu corpo obterá, alcançará essa existência. Tá? Essa existência da nossa alma se unir novamente ao nosso corpo, depois que esse corpo terrenal ele vem ser destruído, né, porque ele é terrenal, para receber uma nova forma, já espiritualizada, espiritual, né? E vamos entrar na plena comunhão com Deus. Essa é a vida eterna que Jesus está prometendo e dizendo nesse momento a nós através do Evangelho. O que é o pão da vida? Que é todo o discurso, né, desse Evangelho, desse capítulo 6, em geral, que nós estamos meditando nessas semanas. Pão da vida. Jesus fala aqui que Ele é o pão da vida. De que modo, então, que Jesus, que é homem e Deus, está presente nesse pão da vida, que é um alimento? Como Jesus está no pão? Em cada Santa Missa, na segunda parte da missa, a primeira parte, nós temos uma liturgia da palavra, onde nos alimentamos na fé. A nossa fé ela é alimentada na primeira parte da missa através da escuta e do aprendizado da palavra de Deus. E a segunda parte da missa nós temos a parte da Eucaristia. É quando o pão físico, aquele pão de trigo, né, que está ali, que é a hóstia que nós temos, ela é apresentada como um pão, um alimento real.
mas que ela vem transformada, e a palavra correta é a transubstanciação. Quando o padre impõe as mãos e ele diz as palavras da consagração, aquelas palavras que Jesus falou no dia da última ceia, na quinta-feira santa, quando o padre repete aquelas palavras, impondo as mãos sobre aquilo que é pão e aquilo que é vinho, aquilo que é pão e vinho é transubstanciado, tá, em corpo e sangue de Jesus. Depois da imposição das mãos e das palavras, aquilo que nós vemos, que nós podemos sentir cheiro e até o gosto de pão, aquilo já não é pão. Tem forma, tem cheiro, tem gosto de pão, mas aquilo passou a ser pela transubstanciação no corpo de Jesus. E é isso que ele está dizendo a nós. Quem comer deste pão, que é o meu corpo e o meu sangue, este tem a vida eterna em si. Como assim que temos a vida eterna em nós? Porque estamos nos alimentando já não de um pão físico, não de um vinho, mas do corpo e sangue do próprio Filho de Deus, que Ele é a vida eterna. Por isso, vamos ter em nós a vida eterna. Estamos nos alimentando do céu em nós, do Senhor do céu. O céu existe porque o céu é a comunhão com Jesus, com Deus. Então, nós estamos alimentando do próprio Deus em nós. Estamos recebendo em nós a própria vida. Repito, não essa vida terrenal, humana, mas a sobrenatural. O Senhor do ser, da existência, está em nós e nos alimenta por dentro. E aqui eu convido a todos a pedir a Deus o dom da fé, para que realmente quando recebemos, tenha toda uma eficácia de transformação no nosso coração. Esse receber em nós o Senhor da vida, o pão da vida, a vida plena, real, eterna no nosso coração, na nossa alma. Porque Ele não vem alimentar só o nosso corpo físico, mas sobretudo vem alimentar o nosso espírito, que sobrevive, que entra em comunhão com Deus na vida eterna.